Meus amigos, não tem mais jeito, afunilou e agora é o último passo para Monique, para a final da Liga dos Campeões da Europa 2024-2025. Qual é a sua final favorita, hein? Tem alguns desenhos muito bons, mas antes tem duas semifinais totalmente indefinidas e com muitos desenhos interessantes, muitos. A Champions, prometeu tudo e entregou tudo. Eu diria que mais do que prometeu. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, nada mais convidando você aí, é o seguinte, aqui é vídeo quando dá, não é sempre que dá, mas quando tem vídeo, é feito com o maior carinho, então se inscreve aí no canal, se você quiser, e aí se chegou até aqui, viu o conteúdo ali inteiro, até o final, curtiu, dá o like, gostei, ajuda o trabalho, ajuda a propagar o canal por aí, e se não gostou, meu irmão, reage também, fala, não gostei, dá um dislike, dá um feedback, comenta aí, fala, irmão, isso, falta falar disso, falta falar daquilo, ou você também não sabe nada, então eu não quero te ouvir. Aí se você não quer ouvir, deixa a inscrição lá e nunca mais volta, mas pelo menos fica lá inscrito, beleza? E aproveita aí para compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Gostou? Compartilha. Não gostou? Compartilha também. Fala, esse idiota falando aqui um monte de coisa sobre a Liga dos Campeões da Europa, que chega na semifinal do jogo de volta e agora não tem mais volta. Alguém vai ficar no caminho e alguém vai passar para a decisão. E temos duelos gigantescos para decidir, para ver o cenário. A Inter decide em casa contra o Barcelona. O agregado está um insano 3-3, que foi o jogo em Barcelona. E o PSG decide em casa contra o Arsenal, tendo a vantagem por 1-0, que construiu na Inglaterra. E aí a gente tem muitos desenhos aqui para tentar entender as possibilidades. Mas eu gostaria de saber qual a sua final preferida antes de qualquer coisa. É Inter e Arsenal? É Inter e PSG? É PSG e Barcelona? É Arsenal e Barcelona? Todos têm desenhos muito interessantes. Se a gente projetar um Inter e Arsenal, por exemplo, a gente está falando de um time que já não é campeão desde 2010, que viveu momentos muito ruins de lá para cá, inclusive, contra uma equipe que nunca foi campeã e que bateu na trave em 2006, caiu numa semifinal poucos anos depois, em 2009, tinha uma equipe talentosa, tinha time para mais, talvez. Só que a saída do Wenger mudou a rota do Arsenal e o Arsenal agora tenta se realinhar. A Inter de Milão, com o Conte, voltou mais ou menos aos trilhos e a transição para o Inzaghi foi fantástica, né? O trabalho só melhorou. A Inter, inclusive, já esteve numa decisão em 2023 contra o Manchester City, por muito pouco não ganhou o jogo, tá? E por muito pouco também não empatou o jogo, quando já estava perdendo num gol de um herói improvável para muitos, que era o Rodri. Então essa é uma final muito interessante. Inter e PSG tem um desenho parecido com o Inter e Arsenal, né, de um campeão que já não vibra com esse título há 15 anos, contra uma equipe que nunca conseguiu ganhar e que tem meio a Champions como uma obsessão e o sentido de existir, né? Porque o Arsenal, ele vive a Premier League intensamente há décadas, né? É uma equipe que vai muito além apenas de um projeto para ganhar a Liga dos Campeões, é uma das equipes mais tradicionais da Inglaterra. Já falei num Polêmicas Vazias, para mim é o maior clube do mundo que nunca ganhou uma Liga dos Campeões. Então o desenho do outro lado ali com o Paris Saint-Germain é um pouquinho diferente, né? Porque o PSG ele não foi montado apenas para ficar disputando o campeonato francês, e quando eu digo apenas disputando o campeonato francês, é nesses moldes de trilhardário, um investimento global que quer a equipe saltando etapas e furando filas. E para saltar a etapa, precisa ganhar Champions. Uma Champions que bateu na trave ali em 2020, o PSG depois chegou a outras duas semifinais e está chegando agora pela quarta vez em semifinal nas últimas 6 edições, podendo chegar na sua segunda final. Então, assim, não é um projeto tão fracassado assim, né?
E outros desenhos de final temos Barcelona e PSG, com muitas histórias para contar, né? Muitas histórias para contar. São equipes que têm ligação recentemente, né? Não só pelo 6-1, não só pelo Luiz Henrique ter treinado o Barcelona e hoje está treinando o PSG, inclusive um trabalho fantástico. O Neymar saiu do Barcelona para ir para o PSG, depois o Dembélé foi do Barcelona para o PSG e agora é o jogador com os números mais expressivos. Então tem muitas questões, né? Depois o PSG daria o troco, entre aspas, né? Não dos 6-1, mas de uma eliminação em mata-mata para cima do Barcelona. Então tem muitos desenhos, tem muitas boas questões aqui. Barcelona e Arsenal também têm histórias a resolver, porque em 2006 eles decidiram a Liga dos Campeões da Europa e o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho levou a melhor em cima do Arsenal do Henry. E depois os times se enfrentariam outras vezes um mata-mata e sempre com esse duelo de equipes qualificadas, de futebol estético e de uma beleza dentro do jogo, né? Então seria o reencontro de um novo Arsenal com um novo Barcelona. E engraçado esse momento, o Barcelona treinado por um técnico alemão, o Arsenal treinado por um técnico espanhol que tem íntima ligação com o Barcelona, porque o Arteta ele bebe ali do guardiolismo, que foi basicamente forjado dentro do Barcelona graças às inspirações de Johan Cruyff. Então, eu não sei qual a sua final favorita. Eu entendo que a final que tem mais histórias para contar, para vender o jogo, né? Quando eu falo isso, é imaginando aquele clipe ali de abertura com as histórias, com as falas, com as entrevistas, com os momentos. Por incrível que pareça, é o time que tem menos tradição ali, mas eu acho que na ligação com o Barcelona, a final com mais histórias a contar e personagens para falar seria PSG e Barcelona. Mas a situação está muito em aberta, tanto em um jogo quanto no outro, e não tem absolutamente nada definido. Lembrando, os dois jogos você assiste na Max. O de quarta-feira, inclusive, é exclusivo. Você vai procurar alugar aí para ver, não vai achar. Ah, mas eu queria ver não sei onde. Não tem não sei onde. É na Max, o jogo da quarta-feira. E você pode assinar a Max através do Wallplay. Tem várias formas de você acessar a Max. Uma delas, e com muitos benefícios, é através do Wallplay. Você pode pegar planos lá a partir de R$ 29,90, incluindo plano anual. E aí, ao pegar o plano anual, você tem uma promoção rolando, e eu já falo dela aqui no canal já tem um tempo. Você faz o plano anual e ganha 12 vouchers, um por mês, no valor de R$ 40 para utilizar em ingresso.com. E aí, imagina, você tem o benefício de assinar a Max através do Wallplay, pegar vários outros benefícios, além de ver a Liga dos Campeões da Europa, além de ver todos os conteúdos que tem na Max. Acabou de voltar The Last of Us, que tá uma insanidade. Então você ganha um pacotão de produtos absurdos e de conteúdos que são fantásticos. Para além disso, você imagina você estar com um esqueminha, um contatinho, pode assumir. No caso aqui eu estou falando com quem é solteiro, né? Contatinho aqui, putz, estou a fim de fazer um bonito de ir no cinema. Usa o voucher no ingresso.com. Faz o bonito e não sai nada do bolso. Meu irmão, não tem erro. Assine a Max pelo Wallplay. Eu vou deixar o recado rolando aqui, o link está na descrição do vídeo e também vou deixar no primeiro comentário fixo. Enquanto isso, a gente volta a falar dos jogos, porque vamos lá. Primeiro, Inter e Barcelona. Cara, é absolutamente indefinido, porque o encaixe dos times ele é muito incômodo para ambos. E isso ficou muito claro no primeiro jogo, né? A Inter começa o jogo vencendo e dificilmente alguém viraria nessa temporada um placar daquele tamanho para cima da Inter. Talvez a única equipe capaz disso seja mesmo o Barcelona, que teve ali na figura do Yamal uma atuação simplesmente épica e, individualmente falando, uma das grandes atuações desse mata-mata de Liga dos Campeões, se não a mais virtuosa, assim, a mais que salta mais aos olhos, né? São muitos lances plásticos do Yamal no jogo. E tudo isso vai para o jogo da volta. A Inter ainda vive, até o momento da gravação deste vídeo, um mistério
com relação a Pavard e Lautaro. Pelas imagens do treino aberto, da movimentação do Pavard, tem agora notícia pipocando nas redes sociais de que o Pavard nem relacionado para o jogo será. Então tende a ser um desfalque importante para a Inter de Milão, porque é um zagueiro bom passador, ótimo vigor físico, bom na bola aérea, defensiva e ofensiva. Então, assim, faz muita diferença. O outro mistério é sobre o Lautaro Martinez. Talvez ele tenha até uma chance um pouco maior de jogar do que o Pavard. Se ele não jogar, você tem alternativas de preencher mais o meio e deixar só o Thuram, ou de tirar o Lautaro, que não estaria apto, e colocar um outro atacante de característica de área, mas que vai mudar a movimentação, a pressão lá em cima, que é ou o Taremi ou o Arnautovic. Não tem a mesma mobilidade nenhum dos dois e nem vive a mesma fase que o Lautaro, longe disso. Assim, o Taremi ficou um tempo fora, é outra parada em relação a jogador, e o Arnautovic é a mesma coisa. Eles têm a vantagem da bola aérea também, né? São bons dentro da área e podem ajudar também defensivamente, por mais que pelo alto o Barcelona não seja uma equipe para gerar muitos medos no adversário. E do lado do Barcelona, o Baldé não vai jogar de fato, e o Lewandowski também não volta a tempo, então deve ser uma equipe muito, muito, muito semelhante com o que foi o jogo da ida. Deve ficar muito mais com a bola no pé, mas aí vamos ver quem agride quem primeiro. O jogo começa numa situação, em termos táticos, talvez mais confortável para a Inter, né? Jogando em casa, vai recuar, tem um contra-ataque que é muito forte e muito bem executado, e a gente viu isso acontecer no jogo da ida, que, de novo, a Inter começou martelando, mas depois passou a ser dominada. No segundo tempo, o desenho estava de uma trocação um pouco maior, a Inter consegue fazer o 3-2, depois toma o 3-3, mas fica naquela ali. Então, assim, a Inter tem um encaixe que pode incomodar muito o Barcelona, como incomodou lá no jogo da ida, e o Barcelona tem uma paciência com a bola, tem o talento de 1 contra 1, né, com o Rafinha e com o Yamal, esse 1 contra 1 que às vezes é carente. A Inter é um dos times que menos dribla na Liga dos Campeões da Europa, ao passo que o Barcelona é um dos que mais consegue executar dribles. Você tem o melhor ataque contra a melhor defesa, você tem aí muitos bons desenhos. O Sommer teve uma atuação muito boa, né, no jogo da ida. Então, de fato, estamos falando de um jogo completamente imprevisível. Como também é PSG e Arsenal, né? O Arsenal, com menos problemas do que no jogo da ida, mas pouca coisa, vai ter que, pelo menos, meter um gol para igualar no geral e tentar levar para uma prorrogação ou pênalti, ou então fazer 2 lá em Paris, onde nesta temporada o PSG tem sido muito forte, o PSG também com basicamente nenhum problema. É um time que levou vantagem contra o Arsenal por N aspectos no jogo da ida. Foi um jogo lento do Arsenal, de transição lenta, de toque de bola lento, e um PSG que conseguiu, assim, primeiro ir para a trocação na posse de bola, e depois também incomodar em transições. Eu acho que a vantagem ela é bem considerável para um nível de jogo desse tamanho do PSG, porque você ter a vantagem de 1-0 e decidir em casa é uma coisa em cima da outra. Os ambientes no Parque dos Príncipes nessa Champions têm sido muito legais de ver, mas muito legais mesmo, bem impactantes, eu diria. Assim, a torcida do PSG tem feito um trabalho muito legal mesmo, né? De mosaico, de não parar de cantar o tempo inteiro. É uma torcida que ficou talvez um pouco manchada pelo que o clube, né, fez de planejamento errado, se expôs o seu torcedor, mas eu acho que nessa temporada eles estão vivendo um momento de paz interessante, de até identificação. Os torcedores entendem, olham para esse PSG e falam, pô, me vejo aqui. E o PSG, eu acho que olha para a arquibancada e sente que tem uma conexão ali. O Arsenal, na temporada, já teve vitórias bem legais, fora de casa, inclusive. É um time capaz disso, mas é um time que precisa mais dos seus homens de lado, né? Eles apareceram muito pouco no jogo da ida, assim, muito pouco mesmo. O Odegaard foi muito monitorado no jogo, assim, teve pouquíssimo espaço para respirar. O PSG, para além de uma equipe de transição e que sabe lidar com a bola, fisicamente é um time que se impõe. O Nuno Mendes fez um jogo fantástico contra o Saka.
O Nuno Mendes, que para mim é o melhor lateral esquerdo da Liga dos Campeões nessa temporada, assim, fez jogos defensivos muito emblemáticos já nessa Champions, incluindo o jogo contra o Salah, né, que basicamente anulou o egípcio. Então o Arsenal precisa encontrar soluções para tentar desatar o nó de uma boa defesa do PSG, que quando foi furada em um momento em que o Arsenal, no segundo tempo, conseguiu jogar mais, né, aproximar suas linhas, conseguiu ter um pouco de superioridade em alguns setores, o Donnarumma ainda apareceu para ser decisivo. E ele está ali para isso, né? Então o Arsenal, para além de superar a desvantagem, o torcedor adversário, a ótima defesa do PSG, ainda tem que superar o Donnarumma na sua melhor temporada em clubes, talvez na carreira. Eu arrisco a dizer. Eu falei em clubes porque assim, a melhor aparição do Donnarumma até agora na carreira dele, indiscutivelmente, foi a Eurocopa, né, de 2021. E de lá para cá, ele devia, eu acho, um jogo daquele tamanho ali contra o Arsenal no mata-mata para o PSG, meio que para justificar, né? São dois jogaralhaços que, repito, você assiste pela Max na terça-feira e na quarta-feira com total exclusividade. Aí é o seguinte, você assina pelo Wallplay, beleza? Assine a Max através do Wallplay. Na quarta-feira, esse jogo é exclusivo da TNT e da Max. Então, se você estiver por aí no meio da rua e tal, para ver em qualquer lugar, inclusive no cineminha com o Contatinho, é pela Max. O link está na descrição do vídeo. Você ainda consegue fazer, se fizer o plano anual, receber os 12 vouchers lá no valor de R$40 cada voucher. Um voucher por mês. E aí faz aquele bonito. Beleza? É nóis, estamos junto. Coloca aqui nos comentários qual a sua final preferida. Eu quero ver quem chegou até o final do vídeo.